Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Como ninguém nos comentários aí tem expressado vontade que eu mude esse formato, continuo aqui no formato de caminhando e correndo um pouquinho por 30 minutos. E hoje eu vou falar sobre uma curiosidade sobre alimentos no micro-ondas. Por que alguns alimentos esquentam mais rápido do que outros no forno de micro-ondas? E também desfazer o mito de que os alimentos no micro-ondas esquentam de dentro para fora. Isso parece ser verdade, mas não é. O micro-ondas funciona emitindo ondas eletromagnéticas que fazem as moléculas de água no interior dos alimentos vibrarem e com isso esquentarem. Essa vibração gera calor, como a gente sabe, a temperatura dos objetos, elas dependem da agitação de suas moléculas. Quanto mais agitadas as moléculas estão, mais quente está o corpo. Então, na prática, o micro-ondas aquece principalmente onde tem água e onde essa água consegue absorver a energia. E aí só isso já explica porque alguns alimentos aquecem mais rápido do que outros. Porque uns têm mais água do que outros. E parece que ele esquenta de dentro para fora. Mas na verdade não é isso que acontece. Ele esquenta por fora, porque as ondas não conseguem atingir uma profundidade lá no interior do alimento. Ela atinge superficialmente. E o que acontece é que o calor gerado ele vai para o interior e às vezes, como no interior tem mais água, fica mais sobreaquecido ali, aí ali ele acumula mais calor. E dali é que ele espalha o calor pelo alimento. As ondas do micro-ondas, elas não atravessam o alimento inteiro. Elas penetram aí de 1 a 3 centímetros apenas do alimento. E aí ele se propaga através da energia que vai passando de molécula para molécula. Ele se propaga então para o interior do alimento. E diferentes consistências do alimento esquentam de maneira diferente, por isso que às vezes parece que uma parte do alimento está esquentando mais do que outra. É exatamente por isso. Alimentos com mais água, com mais gordura ou com mais sal absorvem a energia de forma diferente. E por isso o molho esquenta mais rápido. Um pedaço de pão ou de bolo tem mais dificuldade de esquentar e até fica mais borrachudo.
a composição química muda completamente a velocidade de aquecimento. Assim como superfícies finas esquentam mais rápido que blocos grandes de alimento. Então o micro-ondas não esquenta de dentro para fora como parece. Ele aquece a camada externa e o calor se espalha para o interior. A velocidade depende da água, depende da densidade e até mesmo do formato do alimento. Em seguida, vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Batimento de 120 por minuto. Então, quando a gente esquenta no micro-ondas um prato, parece que uma parte fica mais fria, a outra mais quente. Isso acontece porque as ondas não atingem tudo da mesma forma, todo o espaço. Aquele prato que gira é justamente para tentar compensar isso, fazer com que todas as partes recebam a energia. Mas se os alimentos têm áreas mais secas, ou mais densas, ou até mais grossas, essas regiões absorvem menos energia e esquentam mais devagar. A água é a grande protagonista nessa parte. Quanto mais água livre o alimento tiver, mais rápido ele vai esquentar. Por isso que sopas, molhos, comidas mais molhadas esquentam mais rápido. E alimentos secos, como pão ou como bolo, absorvem menos energia e como a água esquenta, como a pouca água que tem ali evapora muito rápido, às vezes até ao invés de esquentar ele fica borrachudo. A gordura e o sal também influenciam nisso. Como a gordura e o sal absorvem energia de maneiras diferentes, os alimentos muito gordurosos podem aquecer de maneira muito irregular, e o sal, como também altera a forma de como as moléculas vibram, também tem um aquecimento irregular.
Por isso que um prato salgado demais pode esquentar mais rápido em alguns pontos e às vezes até espirrar. Quando o alimento é muito úmido por dentro, o calor gerado ali fica preso por um tempo antes dele escapar. Isso dá a sensação de que o centro esquenta antes do que as bordas. Mas não é porque as micro-ondas alcançaram o centro do alimento. É porque o calor se acumulou mais ali naquele centro. Então, se a gente quer esquentar os alimentos de uma forma mais uniforme, pode dar uma mexida na comida no meio do aquecimento e com isso consegue esquentar pontos que ainda não tinha esquentado. Também pode espalhar melhor a comida pelo prato e isso ajuda muito. O micro-ondas não é um artefato mágico. Ele segue as leis da física. Como quase tudo segue essas leis. Frequência cardíaca agora 124. Às vezes, os líquidos podem superaquecer. Líquidos muito homogêneos, como água pura, podem superaquecer no micro-ondas. Eles ficam acima do ponto de ebulição sem borbulhar. Quando a gente mexe, a água pode espirrar. Isso acontece porque não há ponto de nucleação para formar bolha. É um efeito curioso e até mesmo perigoso por vezes. Milho de pipoca, ovo e molhos muito espessos podem estourar, porque o vapor fica preso ali no interior e quando ele sai, pode sair de uma maneira abrupta.
e isso faz com que estoure. Por isso é importante a gente furar a embalagem e mexer alimentos mais densos. Se o alimento é um alimento de camadas, como por exemplo lasanha, cada camada absorve a energia de maneira diferente. A massa esquenta de um jeito, o molho de outro, o queijo de outro. E isso cria zonas quentes e zonas frias no interior do alimento. Por isso a lasanha sempre parece superaquecida por dentro e por fora às vezes fica fria. E como eu falei antes sobre o giro do prato, ele gira não é uma bobagem para ficar bonitinho ali no micro-ondas. Ele ajuda com esse giro a distribuir melhor a energia por todas as partes do alimento. Dentro do micro-ondas existem áreas com mais energia, como no centro, e para os cantos vai reduzindo. E aí o giro faz com que o alimento passe por todas essas fases aí, reduzindo a chance dele ficar muito quente no centro, frio nos cantos, esquentar mais de um lado do que do outro. Então a irregularidade no aquecimento é uma coisa normal. O micro-ondas ele não esquenta tudo por igual. Entender isso bem ajuda a gente a evitar ter acidentes e conseguir usar melhor, ter um melhor aproveitamento, ter um resultado melhor no cozimento ou no aquecimento que a gente faz. Cento e 132 batimentos cardíacos por minuto. O recipiente que a gente usa para esquentar o alimento no micro-ondas faz diferença na hora do aquecimento. Vidro, cerâmica, plástico próprios para micro-ondas não absorvem as ondas. Ele só deixa as ondas passar através deles e a energia chega no alimento. O recipiente metálico, por exemplo, reflete as ondas, inclusive causando faíscas dentro do micro-ondas.
Então, não se deve usar metal no micro-ondas. Por isso que o tipo de recipiente influencia diretamente no aquecimento. E a gente tem que saber que o micro-ondas não serve para dourar alimento, porque o aquecimento dele é por vibração molecular, por agitação das moléculas. Não é por radiação infravermelha, é o calor. E para dourar, precisa ter um calor seco, como num forno ou numa frigideira. Alguns micro-ondas até têm essa função. Eles colocam uma resistência na parte superior, exatamente para quando se quiser dourar um alimento, a gente energiza essa resistência e isso gera o calor infravermelho. E o mito de esquentar de dentro para fora. A ideia de que ele faz isso vem dessa confusão entre a profundidade e a penetração das ondas, assim como a condução térmica. O calor se move de dentro para fora, mas não porque as ondas chegaram lá no centro e estão esquentando lá primeiro, e sim porque o calor se espalhou pelo alimento e como a parte de dentro retém mais calor, a partir dali então ela começa a distribuir calor também. E a melhor maneira de se evitar um aquecimento desigual é espalhando a comida no centro, mexendo algumas vezes no meio do processo e usar recipientes mais largos, evitando blocos muito densos de alimentos. Às vezes colocar um copo junto, um copo de água, pode melhorar o aquecimento do forno. O micro-ondas ele é eficiente, mas como tudo ele tem as limitações inerentes ao funcionamento dele. Entender como ele aquece ajuda a gente a usar melhor e evita aquela frustração de ter ficado mal feito. Eu sempre penso que conhecimento é uma dádiva. Cheguei a 136 batimentos por minuto.
Assim como muitos inventos, o micro-ondas foi inventado por acaso. Quando um pesquisador viu que uma barra de chocolate que estava próximo de um radar derreteu, ele passou a estudar o porquê disso e estudar a forma das micro-ondas aquecerem os alimentos. E a partir daí ele passou a usar então as ondas eletromagnéticas para fazer esse aquecimento. Hoje a gente usa o micro-ondas para várias coisas, para aquecer, para descongelar, para cozer. Então, a gente entender como ele funciona ajuda a evitar desperdício, que a gente possa aquecer melhor e com mais segurança os alimentos que a gente está aquecendo, descongelando ou mesmo cozendo. Então, mexer a comida, espalhar ela pelo prato, usar recipiente adequado, tudo ajuda a usar esse artefato da maneira correta. Às vezes a gente cobrir com uma tampa adequada pode evitar que o alimento fique muito seco. Então, às vezes, pequenos ajustes que a gente faça no nosso método pode melhorar o resultado. Então, no fim das contas, o micro-ondas não aquece de dentro para fora, sim de fora para dentro. Mas o calor pode se acumular no centro e parecer que ele aquece de dentro para fora. E a composição química do alimento é o que determina água, gordura, sal e densidade. Definem a velocidade do aquecimento dos alimentos. Então, a curiosidade que eu queria trazer hoje é essa. Agora que a gente já sabe por que alguns alimentos esquentam mais rápido que outros no micro-ondas e por que ele não aquece de dentro para fora, a gente pode entender melhor o que está fazendo quando está usando. Se tu gostou do vídeo, se tu gostaste do vídeo aí, não esquece de deixar o teu like,
de te inscrever no canal e divulgar o vídeo, o canal, para quem gosta desses assuntos, para quem é curioso igual tu. Missão cumprida por hoje. Te vejo no próximo vídeo.